Olá, meus amores, vamos iniciar agora a nossa aula de História. Peguem a apostila 6 e abram lá na página 176. Bom, meus amores, antes de qualquer coisa, nós vamos relembrar sobre o que nós estamos falando. Nós começamos a ver em História as grandes navegações, o primeiro encontro dos portugueses ao chegarem ao Brasil com os indígenas que já viviam aqui. Então foi um momento bem interessante. No primeiro momento não houve briga, não houve guerra, porém eles se estranharam bastante e após se conhecerem, ao começar o processo de colonização, foram surgindo alguns conflitos por conta das diferenças e da imposição portuguesa de algumas situações. E é isso que nós vamos ver agora, ok? A colonização portuguesa. Então, na página 176, primeira coisa, antes de começar o texto, observem a imagem, ok? É uma imagem de Benedito Calixto, retrata a fundação de São Vicente. O autor pintou a tela em 1900, baseando-se em documentos históricos, ok? A colonização portuguesa. O movimento de colonização do Brasil foi resultado do já desenvolvido processo de expansão marítima realizado pelos portugueses. Por muitos anos, a conquista de rotas comerciais como o Oriente tornou-se mais interessante para a coroa portuguesa do que a descoberta das terras brasileiras. Os portugueses não estavam interessados em desenvolver o Brasil, apenas em explorar as suas riquezas para o seu próprio benefício. Então, eles não pretendiam desenvolver o nosso país como um país ou uma colônia portuguesa. Eles tinham interesse apenas em tirar daqui todas as riquezas que eles conseguissem. Nos primeiros 30 anos, a única atividade realizada foi a extração do pau-brasil nas regiões litorâneas da colônia. Bom, a primeira coisa que eles começaram a tirar daqui foi a árvore pau-brasil, ok? Então, essa foi a primeira riqueza explorada no nosso país. Essa exploração acontecia com a colaboração dos indígenas. Em troca dos serviços prestados, os portugueses davam-lhes objetos de pequeno valor que os fascinavam, espelhos, apitos, chocalhos, etc. Então, os indígenas ajudavam a retirar das terras brasileiras o pau-brasil e os portugueses, em troca da mão de obra deles, pagavam eles com pequenos objetos, como espelhos, chocalhos e apitos, ok? Com o passar do tempo, os portugueses passaram a dominar, explorar e cristianizar os indígenas encontrados aqui, para ter bastante mão de obra para explorar as riquezas do território brasileiro. Bom, essa troca de mercadoria pelo trabalho é chamada de escambo, ok? Eles trocam uma atividade, um item por outro, de mesmo valor ou não, ok? Pagar alguém com uma troca de mercadorias, ou até mesmo realizar a troca de mercadorias sem um pagamento financeiro em cima, sem envolver dinheiro, somente a troca, ok? Então, com o passar do tempo, os portugueses passaram a dominar, explorar e cristianizar. O que significa isso? Cristianizar é quando eles impunham a religião cristã em cima dos indígenas que são considerados pagãos, ou seja, acreditam em outros deuses, como a natureza e etc. Ok? Próxima página. Observe a imagem e leia o texto a seguir para compreender melhor esse processo de cristianização dos indígenas. Na imagem nós temos Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu, quadro de Benedito Calixto pintado em 1927, ok? Então nessa imagem existem vários indígenas, Esses indígenas estão sendo catequizados, ou seja, tem 2 padres que estão fazendo a cristianização dos indígenas. Então, os jesuítas eram membros de uma ordem religiosa católica conhecida como Companhia de Jesus. Eles tiveram um grande papel na colonização portuguesa no Brasil e foram responsáveis pela evangelização e catequização dos indígenas. Isso é, eles tinham o objetivo de cristianizar os indígenas que aqui habitavam, seguindo as regras da Igreja Católica, exigindo
que se comportassem de acordo com os costumes dos portugueses. Os jesuítas mudaram os hábitos dos indígenas, fazendo-os viver de acordo com o modelo da sociedade europeia. Também os ensinaram a ler e a escrever e transmitiram-lhes técnicas de plantio e valores cristãos. Para que a catequização acontecesse, era preciso que os indígenas aprendessem a língua portuguesa, pois assim conseguiriam ler a Bíblia. E seria mais fácil ensinar a religião católica. O padre mais conhecido pela sua evangelização nessa época foi o José de Anchieta. Os indígenas não foram os únicos que aprenderam com os jesuítas. Os filhos de colonos também aprenderam a ler e a escrever com eles. Nessa época, foram criados pela colônia alguns colégios e a educação era muito rígida. Mais tarde, em razão da experiência com os indígenas, os colonos europeus também começaram a plantar os alimentos que antes eram cultivados pelos indígenas, como o milho, a batata, a abóbora, a abobrinha, o amendoim e o tabaco. Além desse cultivo, os europeus começaram a plantar também a cana-de-açúcar e o café, cujas mudas haviam sido trazidas quando vieram para a América. Perceberam que elas se desenvolviam de forma satisfatória. Alguns europeus formaram grandes fazendas e passaram a vender a sua produção para a Europa. Esses primeiros fazendeiros europeus capturavam indígenas para forçá-los a trabalhar como escravos em suas fazendas. Depois de muitas lutas e da morte de milhares de indígenas, eles acabaram substituídos pelos escravos, por escravos trazidos da África. Vamos lá, vamos entender isso então. Então, os portugueses, não contentes em dominar os indígenas, eles ainda escravizavam eles em alguns territórios, em algumas fazendas, ok? Eles tiravam do Brasil, primeiro, o pau-brasil, depois eles começaram a plantar. Os jesuítas vieram para cá para dominar, para ensinar os índios os costumes cristãos e europeus, ou seja, o jeito de se vestir, o jeito de andar, a língua que eles falavam, o que eles deveriam acreditar. Então, tudo isso foi forçado nos índios, ok? Nos indígenas. No começo, eles até pagavam os indígenas por meio do escambo, a troca de mercadorias. Eles davam as árvores e os indígenas, eles davam o pau-brasil e os indígenas recebiam, em troca do pau-brasil, algumas mercadorias, como espelho, apito e chocalho. A troca de mercadorias. Então, era assim que eles pagavam a mão de obra indígena no começo. Depois, eles começaram a dominar os indígenas. Eles viram que não tinha muita objeção, então eles começaram a dominar, ou seja, impor nos indígenas os hábitos europeus, a língua europeia, no caso português, a religião que eles seguiam. Então, tudo isso foi causado, após a colonização portuguesa. Os indígenas passaram por tudo isso. Depois, eles até chegaram a ser escravizados, ok? Obrigados a trabalhar em algumas das fazendas que eles construíram, das criações, das plantações que eles construíram aqui no Brasil. Isso com o passar do tempo, ok? E depois a mão de obra escrava foi trocada pela mão de obra escrava dos africanos. Vamos começar os exercícios então? Exercício 1, lá na página 178, ok? Escreva se as alternativas são verdadeiras ou falsas. No espaço que nós temos entre parênteses, vocês vão escrever verdadeiro ou falso. O processo de colonização no Brasil foi consequência das grandes navegações? A colonização no Brasil só aconteceu por conta das grandes navegações? Isso é verdadeiro ou é falso? B. A primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil. Verdadeiro ou falso? Aqui no Brasil, a primeira riqueza explorada foi o pau-brasil? E C. Os indígenas foram bem recompensados por ajudarem na extração do pau-brasil. Eles eram bem pagos por isso? Verdadeiro ou falso? 2. Assinale a alternativa correta.
qual é o nome que se dava à troca realizada entre indígenas e portugueses pelo trabalho dos indígenas? Qual era o nome dado à troca de mercadoria que eles faziam? Os indígenas davam os troncos de pau-brasil e os portugueses davam objetos como espelho, chocalho, apito. Essa troca, qual era o nome dado a essa troca? A. Escombro. B. Escambo. C. Escombra. Ou D. Escâmbrio. Próxima questão. Viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca do melhor lugar para ficarem. Conseguiam alimentar tribos inteiras com o trabalho agrícola. O trecho anterior se refere a quem? Aos indígenas, aos padres jesuítas, aos portugueses colonizadores, aos indígenas ou aos navegadores? Quem conseguia alimentar uma tribo inteira com o trabalho agrícola? Os padres jesuítas, os portugueses colonizadores, os indígenas ou os navegadores? Marquem apenas uma alternativa. Página 179, ok? Foi adaptada, então vamos para a página 180. Página 180 é um trabalhinho, uma pesquisa que vocês devem fazer. E dessa página eu preciso que depois de responder, vocês tirem uma foto e mandem lá por e-mail Galileu Galilei, ok? Galileu Galilei 3, 4 e 5 anos @gmail.com. Vou explicar o que vocês devem fazer. Momento de novas descobertas. A imagem mostra as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O templo ainda resiste ao tempo. Ele começou a ser construído em 1735 e levou 10 anos para ficar pronto. Mesmo assim, sem uma das torres previstas no projeto inicial. As ruínas de São Miguel são uma herança deixada pelas missões jesuítas no século XVII e são consideradas um dos mais importantes monumentos históricos brasileiros. Tombadas pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, ficam quase na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Exercício 4. Isso é o que a imagem está mostrando, ok? 4. Pesquise e escreva a seguir o nome de outras importantes missões jesuítas que ficam próximas de São Miguel e que também são consideradas patrimônio histórico, ok? Vamos lá. Vocês vão encontrar a ruína de outras 3 missões, ou seja, 3 igrejas que foram construídas para catequização, para cristianização dos indígenas, ok? Então vamos lá, vocês vão procurar na internet 3 missões, 3 ruínas de missões que ficam próximo às ruínas de São Miguel, ok? E escrever os seus nomes abaixo. Pessoal, é pesquisar, escrever, tirar uma foto e mandar para a Pro, ok? Vocês têm para a página 180, terão até o dia 30, segunda-feira, para me enviar essa foto dessa atividade, ok? Somente da página 180. Uma pesquisa que a Pro vai colocar como valendo nota, tá bom? Valendo nota de trabalho. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos que existiram durante o período de colonização, ok? Entre os indígenas e os portugueses. Vamos começar a leitura na página 181 e fazer alguns exercícios sobre isso também.